Bora pregar? Mateus 21, capítulo 21, versículo 12. Abre aqui, por favor. Abre aí, por favor. Meus bonitos lá de Campinas, Renan e a sua digníssima esposa Letícia. Paula. Tirei Letícia. Verdade. O hábito de estar correndo, Letícia. Fiquem de pé, meus amores. Fica sentado mesmo. Também aqui com a gente, esse casal lindo, maravilhoso, do nosso coração, Fabiano e Raquel. Foram um casal que no momento mais delicado da minha e da vida de Jéssica, nos acolheram quando Jéssica estava em nossos braços, quase morrendo, com a hemorragia interna disparada. Ela estava morrendo afogada com o próprio sangue. Já viu isso? Ela teve uma hemorragia tão forte interna que os sangues já estavam subindo para os pulmões. E foi esse cara aqui que me ajudou a levar na emergência e a maior loucura. Mas não só isso. No período de recuperação, a Raquel esteve o tempo todo ao lado de Jéssica, ajudando ela na recuperação. Coisas de mulheres, né? Eu estava ali, mas tinha coisa que era de mulher e ela que estava lá. Esse casal que a gente se conheceu há uns anos atrás aí, né? Tá aqui, eles são lá de Vila Velha, do Espírito Santo. Quem sabe, né? Eles moram aqui com a gente, né? Vocês depois dá um cheiro neles aí de gratidão por nós. Mateus 21, 12. Você achou aí? Ô Jonas, você tá ficando bonito, hein, filho? Caramba. Tô só de olho em você, hein? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Só até aqui. Só me dá mais um pouquinho de retorno aqui, Gui, por favor. Aleluia. Você está pronto para essa conversa? É uma conversa muito séria, tá? E é para gente madura, para gente que quer crescer na fé. Essa conversa que eu vou ter com você agora é para quem gosta de conversa de verdade séria. Porque uma das qualidades de quem está caminhando para a maturidade é que ela não corre das conversas difíceis. Diga assim: maturidade me leva a enfrentar conversas difíceis. Então é assim, ó, quer conhecer uma pessoa madura? Ela não foge das conversas difíceis. Só que, infelizmente, na pregação do Evangelho, a gente tem encontrado muita dificuldade em falar algumas verdades que envolvem conversas difíceis. Por quê? Porque vai mexer na estrutura. E ultimamente a palavra que eu tenho na minha boca são palavras que estão vindo para mexer a estrutura. E às vezes a gente está construindo algo desordenadamente, sem uma estrutura, sem uma base. E o que eu tenho como extrato, é que a maioria dessas pessoas que começaram uma construção sem atentarem para as bases e ergueram pilares, ou melhor dizendo, ergueram paredes desordenadamente, com um certo tempo ruíram e desmoronaram. São pessoas que eu vi, que começaram com toda a força, com todo o gás, na fé, e hoje, quando eu olho para trás, essas pessoas, elas não estão mais aqui. Elas não permaneceram. Por quê? Porque sem fundamento, na hora em que o vento e a tempestade e os rios passarem, a casa que estiver fundamentada sobre a areia, ela vai ser levada, não tenha dúvida disso. Mas a casa que estiver fundamentada sobre a rocha, ela vai suportar qualquer tempestade. Ela vai estar pronta para qualquer desafio. Ela vai...
É uma palavra muito difícil que eu vou pregar hoje, mas eu vou conseguir. Porque isso mexe com a minha estrutura no quesito... A sensação é que eu estou diante de um povo que não quer ouvir mais essas coisas. Todas as vezes que eu leio 2 Timóteo, capítulo 4, eu vejo Paulo dizer assim: fiquem prontos, porque nos últimos dias eles não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina vai ser como um comichão nos ouvidos de alguns. Vai doer nos ouvidos e eles não vão suportar. Mas eu quero crer que eu estou diante de um povo que está disposto a suportar a sã doutrina. E assim, quando eu digo que eu olho para trás e vejo que alguns não permaneceram, eu digo isso com tristeza, eu não digo isso com orgulho, nem com alegria. Porque não era isso que eu gostaria de ver na vida de pessoas que eu vi, cara. Quanto eles eram intensos, profundos e tinham, sabe, gás, mas não tinham base. Não pararam para solidificar as suas bases essenciais. E é por isso que a minha preocupação é que parece que isso tomou uma medida maior. Parece que ao invés de melhorar, piorou essa situação. Só que piorou de uma forma assim, bem moderna. Como assim? Quando eu olho para essa geração, o que eu vejo é um público que vem à igreja para tentar achar a igreja ideal. E aí quando eu sento com algumas pessoas, eu vejo que elas estão buscando uma igreja ideal. E aí eu tenho que olhar nos olhos dela e consultar. Será que eu posso falar isso que eu tenho para falar para elas? Porque se eu falar, eu acho que vou ferir. Para alguns eu tenho dito: deixa eu te falar, moça, não existe a igreja ideal. Existe a igreja real. Você está buscando a igreja ideal, mas ela é uma ilusão de sua cabeça. Você construiu um fantástico mundo de Bob na sua cabeça sobre a igreja. E a igreja, ela nunca vai ser a ideal da tua cabeça, porque ela é real. E é exatamente isso que eu vim falar para você aqui. E é por isso que eu estou perguntando: você está pronto? Porque eu não vou falar de uma igreja ideal, vou falar de uma igreja real. E por falar em igreja real, qual que é a realidade da igreja atual? Porque a gente tem duas opções: ou a gente põe um pano em cima dessa igreja real atual para tentar, sabe, iludir as pessoas com a igreja ideal. Só que assim, cara, eu não consigo trair minha consciência. Tentar encobrir a igreja real atual para tentar te apresentar uma igreja ideal, para você permanecer sentado nessa cadeira, dando seu dízimo e sua oferta, e a gente assim avançando em número de pessoas, mas as pessoas, elas não vivem as mudanças que elas precisam viver. Então eu não consigo trair minha mente, eu não consigo dormir fazendo esse tipo de coisa. Não foi para isso que Jesus me chamou. E essa foi a minha oração esses dias. Se é para pregar essas coisas da igreja ideal, Jesus, me libera e deixa eu fazer outra coisa na minha vida. Porque eu sou apaixonado por fazer o que eu faço, eu tenho paixão de pregar o evangelho genuíno. Mas cara, quando você sente e ouve e percebe no semblante das pessoas, você tem a clareza de que elas não querem o evangelho real. O que me conforta é porque já estava escrito. O que me conforta é que já estava previsto de que antes que o anticristo se manifestasse, haveria um tempo, um período de apostasia. E é por isso que tem pessoas
que vive de igreja em igreja. Por quê? Porque elas estão buscando o quê? Uma igreja ideal. Elas não querem se encontrar com a igreja real. Deixa eu te falar, a igreja real, meu irmão, embora ela é de Jesus, ela é sem mancha, sem ruga, sem mácula, mas ela é composta, constituída de gente falha, pecadora, que você vai enfrentar problemas, dificuldade, vai ter embate, vai ter enrosco, vai ter arranhão, vai ter batida. Por quê? Porque essa é a igreja real. Agora você quer ser de Jesus e congregar em uma igreja ideal para não ter problemas, para não ser apertado, para não ser confrontado. Deixa eu te falar, aqui não é o seu lugar. Eu quero em nome de Jesus te abraçar. Eu quero em nome de Jesus te receber. Eu quero em nome de Jesus que você se sinta em casa. Mas deixa eu te falar, cada lugar precisa entender. Cada lugar que você chega, você precisa entender. Aqui, embora tenha o nome de Mevan, mas aqui as bases é o reino de Deus. E no reino de Deus tem as suas regras. Eu posso ver Deus dizendo assim: minha casa. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu imagino. Eu preciso entender que se Cristo não é o centro de todas as decisões, de tudo que a gente for fazer, cara, vamos fazer outra coisa, porque isso não é igreja. Quando eu estava assim, tentando entender, Senhor, o que você quer mesmo? Porque as pessoas já saem de casa assim, Deus tem que falar comigo hoje. Só que assim, ela não quer falar o que Deus quer falar. Ela não quer ouvir o que Deus quer falar. Ela quer que Deus fale o que ela quer ouvir. É muito difícil, sabia? Por quê? Porque as pessoas saem de casa determinadas, colocando Deus numa parede, dizendo assim: você tem que me confirmar algo, Senhor. Você tem que me falar algo, Senhor. Aí Deus fica olhando: tá, você quer que eu fale o que você quer ouvir, ou o que você quer falar o que eu quero te dizer? E foi a partir dessas coisas que esses dias, cara, eu vou te falar, meu coração foi assim muito... eu não vou dizer entristecido, eu não estou triste no meu coração, mas eu estou muito pensativo no meu coração sobre o tipo de igreja que a gente pensa e idealiza, e sobre o tipo de igreja que de fato existe e é real. E quando eu comecei a olhar para a igreja real, eu vou te falar, parece que eu estava igual o João na ilha de Patmos, quando ele foi passando por uma igreja e ele olhava e dizia... E o Senhor dizia para ele: escreve para essa igreja, igreja de Éfeso, tem um porém contra ti. Aí ele olhou assim: nossa, Deus tem coisa contra essa igreja. Aí ele foi para a igreja de Esmirna: tem um porém contra ti. Aí ele foi para a igreja de Laodiceia: tem um porém contra ti. Aí ele foi pisando em cada igreja e Deus dizendo: tem um porém contra ti, tem um porém contra ti, tem um porém contra ti. Aí no capítulo 4 ele diz assim: ah não é possível, não tem uma igreja que preste. Aí ele começa a chorar. Chorar, por quê? Porque ele viu um livro. E aí quando ele vê o livro, ele diz: pois tá bom, não tem uma igreja que presta, tem um livro, mas ninguém pode abrir. Quem é digno de abrir esse livro? E de repente ele ouve uma voz do céu dizendo: ô João. Ele: hã? João, oi? Sobe aqui. Aí no espírito ele é levado. Quando ele entra na cidade santa, ele vê a Babilônia caindo de um lado. Deixa eu te dizer para você, a Babilônia vai cair, irmão. Não, vou repetir, a Babilônia vai cair. Ela já está caindo.
Só que quando ele olha para o outro lado, ele vê os santos vestidos de branco, ele vê a noiva ataviada, ele vê a igreja santa, pura, imaculada. É como se Deus estivesse dizendo para ele: João, se você olhar para a terra, a igreja real, nenhuma presta. Mas se você olhar para a igreja eterna, ela é sem ruga, ela é sem mancha, ela é sem mácula, ela é imaculada. E aí eu comecei a dizer: Deus, ministra meu coração, Senhor, eu preciso te entender. Eu disse: meu filho, eu vou te falar coisas sérias. Eu disse: Senhor, são coisas sérias para mim ou para eu falar? Porque assim, tem coisa que Deus fala que não é para a gente falar, é para a gente. Eu disse: não, é para você falar. Tá bom. Lembra do paralítico, meu filho? Em João capítulo 5, que estava no tanque de Betesda? Sim, Senhor, eu lembro. Então, leia direito essa história. Eu fui ler. E está lá um homem há 30... Quantos anos? 38 anos. O anjo vinha, descia, agitava as águas. Certo momento do dia, quem pulasse nas águas agitadas pelo anjo era curado. Só que assim, ele está ali há 38 anos. E ninguém ajudou esse cara. De repente, quem entra pela porta das ovelhas? Olha o nome da porta que Jesus entrou. Porta das ovelhas. Quando ele entra pela porta das ovelhas, com quem ele vai ter um encontro? Com o paralítico que está ali há quantos anos? Jesus só faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Queres o quê? Rapaz, você está com fome, e eu te pergunto: quer comer? Você vai ter vergonha nessa hora de dizer que não quer comer? Eu estou com a comida na mão, você está com fome, você quer o quê? Você quer comer, sim ou não? Agora, esse é o tipo de pergunta que se faça para alguém que está ali, e Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Esse é o tipo de pergunta que se faça. Mas Jesus fez. E a minha pergunta sempre foi: por que Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Vou te explicar. Jesus é cavalheiro. A obra do Espírito é uma obra que parte do pressuposto da cavalharia. Ele não vai fazer nada que você não permita. Deus não vai transformar ninguém que não deseja ser transformado. Então, por que Jesus pergunta: quer ser curado? Sabe por que ele pergunta? Porque quem sabe, esse cara está há 38 anos ali, ok? Se ele está há 38 anos, quem que levava comida para ele? Obviamente alguém levava comida para ele, sim ou não? Porque ele não ia ficar 38 anos de jejum, esperando o anjo curá-lo, ou alguém jogar ele nas águas. Então ali se tornou o ambiente confortável. Ninguém me joga, eu não tenho para onde ir, mas tem que me alimentar. Então é uma prisão confortável, ok? Tem que trazer água, tem que me dar banho. Então Jesus pergunta: quer ser curado? Pelo seguinte fato: vai que ele não quer ser curado, porque ele já está acostumado a viver nessa prisão, mesmo paralítico. Vai que ele já desistiu de sair daí, porque estando aí, ele não precisa fazer esforço nenhum, já tem alguém que ajuda ele a sobreviver. Traduzindo, Jesus está nessa noite aqui perguntando para mim e para você: quer viver o tipo de igreja que eu tenho para você? Por que ele pergunta se a gente quer viver o tipo de igreja que ele tem para nós? Porque talvez alguns de nós já está acostumado a viver o tipo de igreja que a gente plantou na nossa cabeça, que se chama igreja ideal, e a gente já se acostumou a viver na igreja com Deus sem ser transformado.
Então Deus está perguntando assim, em momentos como esse, de uma ambiência como essa, de um mover do Espírito como esse. Ele está dizendo assim: esse é o momento oportuno para você ser transformado, mas eu não vou forçar a tua transformação. Eu vou te perguntar: tu queres? Tu quer deixar a mentira? Eu estou aqui para arrancar a mentira da tua vida, mas eu não vou arrancar se você não quer. Quantos estão entendendo nessa noite? Então, que tipo de igreja que a gente está construindo? É a igreja do reino de Deus? Ou a igreja reinado, no qual a gente está construindo um ambiente grandioso para a gente estabelecer um rei da terra? Porque assim, quando eu vejo esse paralítico sendo abordado por Jesus depois de 38 anos ali, eu vejo uma coisa acontecendo. O quê? É que Jesus, por incrível que pareça, cara, ele já passou por ali outras vezes aonde esse paralítico estava. Por quê? Vou te provar. Todo ano tinha a festa dos judeus, ok? Então, até os 12 anos de idade, a gente ouve Jesus, lembra que Jesus se perdeu no templo? Foi numa festa dessas. E sabe onde ficava o tanque de Betesda? Do lado do templo. Então, Jesus passava por ali. Jesus trilhava aquele caminho. A minha pergunta é, se ele sabia que aquele cara estava ali e ninguém ajudava aquele cara, por que Jesus não foi antes ajudar ele? Por que teve que esperar 38 anos? É o mesmo questionamento que alguns fazem. Por que Deus não resolveu essa situação ainda na minha vida? Por que Deus ainda não isso? Por que Deus ainda não aquilo? É simples. É porque Deus não vai mover os céus para operar algo na sua vida sem primeiro arrancar de dentro de você o desejo de que aquilo aconteça. Tem que ter um clamor que brote de dentro de nós. Só que assim, Jesus só veio 38 anos depois, porque enquanto está fora do limite, a vida está confortável. Viver com Deus desconcertado, no confortável, está tudo certo. A gente começa até a achar uma maneira de espiritualizar a aprovação de Deus na nossa vida desconcertada. Eu nunca vou me esquecer. Quando a gente estava saindo do Nordeste, a gente veio de carro, uma pessoa tomou umas multas numa moto que estava no meu nome, e essas multas fez caçar minha CNH. Minha CNH estava caçada. Só que eu era pastor, espiritual, E aí eu olhei para a CNH caçada, olhei para a nossa viagem, eu disse: vamos embora assim mesmo. Deus é conosco. E estamos no carro e pão, rapaz, blitz para tudo que é lado. O estado da Bahia, para ter uma baiana aqui, né? Eita, perdão, baiana. Mas tem blitz naquele lugar. Jesus dos crentes. Quer que eu te fale? Passei por todas elas. Parecia que tinha um anjo assim, cegando todas as blitzes. E eu passava. E quando eu passava, eu dizia: tá vendo aí? Aí quando chegamos aqui, que a gente parou, que eu olhei para eles: tá vendo? Deus é com a gente, né? Eu todo desconcertado e ainda quis dizer que Deus era comigo. Porque chega uma hora que você se acostuma tanto com o desconcerto, que você começa a acreditar que porque está dando certo a vida desconcertada, Deus está te abençoando. Só que assim, por que Deus nos leva ao limite? Por que Deus nos leva a esse limite? Porque agora,
por amor a nós. Por amor a nós, escute isso, por amor a nós. Ele nos arranca do confortável. Ele nos arranca das seguranças. E nos leva para uma limitação. Porque aqui na limitação, eu vou olhar para trás e vou ver todas as minhas experiências com Deus. Ah, porque eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, porque eu já jejuei não sei quantas vezes, eu já subi monte tal, já fiz não sei o que. Ah, eu vi isso, eu vi o graveto pegando fogo, eu vi o cego ser curado, eu vi o paralítico. Aí pega o currículo de todas as experiências com Deus e quer aqui mostrar para Deus as suas experiências. Deus diz assim, daqui para trás, meu filho, já era. Agora é aqui, ó, você não sabe de nada, sou eu que sei. Eu quero fazer o teu chão. Só que para isso, nós vamos ter que extrair de nós um clamor que ainda não existia. Por isso que é aqui na limitação que Deus está tipo assim, eu já sei seu caminho, você não vai precisar fazer nada. Só que assim, enquanto você não confessar com a sua boca o que de fato eu quero que você deseje, eu não vou poder te arrancar daí. Então Deus está aqui, ó. Quer ser curado? Ele só precisava dizer o quê? Uma coisa. O quê? Eu quero. Cara, porque se ele dissesse aqui assim, ó, eu quero. Quando Israel, os hebreus estão no Egito presos, a Bíblia diz que Faraó, Deus endurece o coração de Faraó e ele começa a apertar o serviço. Aperta o serviço, aperta o serviço, aperta o serviço. E o povo está tipo assim, ai meu Deus, não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu já não aguento mais. Eu vi no YouTube e era muito fácil. Já não aguento mais. Não adianta ver no YouTube, viu? Quando chega no limite. Não aguento mais. E eles estão lá e Faraó aperta, trabalha mais, aperta. Quando eles estão no limite, Deus está assim, ó, deixa eu ver se eles vão clamar. Porque é assim, ó, no confortável e no folgado, se você não sente o peso da algema, você não vai sentir a necessidade de mudar. Se você não sente a pressão do peso da prisão, você não vai ter o desejo de sair dali. Enquanto está confortável, a prisão tem comida, tem aguinha, mas é prisão. É confortável, mas é prisão. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que verdadeiramente o Filho, Ele vos libertou. Porque se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a geração que eu estou vendo hoje? É uma geração que está presa a sistemas, está presa a programas, está presa a religiosidade, mas está folgado ainda. E enquanto está folgado, você sabe andar ali, você não tem necessidade de mudar, você não tem necessidade de dar passos de fé, você não tem necessidade de avançar, de progredir, de crescer com Deus. Porém, quando Ele aperta, que chega no limite, aí agora Ele vai querer um clamor do seu coração. Quando Israel disse assim, Senhor, não aguento mais. Aí Deus disse assim, eu ouvi o clamor do meu povo e me lembrei da minha aliança que eu tenho com eles. E eis que com mão forte, o Senhor os tirou dali. Porque normalmente vai ser assim, sempre que Deus quer aumentar uma medida em nós, Ele vai nos levar ao nosso limite. Posso te fazer uma pergunta? Quando você chega ao limite, a quem você atribui esse limite? A Deus ou ao diabo? Vamos ser honestos. Tipo assim, porque o limite é... O que é o limite? O limite é aquele momento que você olha e diz, agora eu não sei o que fazer. Apertou a prova, a luta, a tribulação, sabe, os ossos secos agitados. A quem você atribui? A Deus ou ao diabo esse limite? Perfeito. Só que assim, deixa eu te explicar.
Em qual mão você está? Na mão de Deus ou na mão do diabo? Pergunta para o teu irmão, você está em qual mão? Você está na mão de Deus ou na mão do diabo? Então é assim, ó, se você está na mão de Deus, toda limitação, toda aprovação, toda tribulação, não é o diabo, é Deus. Ah, por que você tem dificuldade de ouvir isso? É uma prisão na tua vida, porque ensinaram para você. A igreja triunfalista ensinou para você. A igreja que só fala que você vai vencer, que você vai ter vitória, que você vai conquistar, que ela ensinou para você que a limitação, que a perseguição, que a luta, que a prova é o diabo, é Satanás se levantando contra. E eu vim aqui desmistificar isso da tua cabeça. Eu estou na mão de Deus. O diabo não tem poder sobre a minha nem sobre a sua vida. Então se tem luta, se tem guerra, se tem prova, se tem perseguição, se tem qualquer coisa que for, deixa eu te falar uma coisa, é Deus estreitando as tuas limitações, apertando para te tirar de algumas prisões, para te fazer progredir no que Ele tem para a tua vida. Deus está olhando para você dizendo, eu tenho mais para esse cara, eu tenho mais para essa mulher, mas olha aí, ele está confortável nas prisõezinhas dele, deixa eu apertar, ele aperta, quando chega aqui, ele diz, deixa eu te mostrar que o que eu tenho para você é maior, é mais alto, é mais amplo. O diabo não tem poder sobre vós. Eu vou repetir, o diabo não tem poder sobre vós. O diabo não tem poder sobre vós. Então eu comecei assim, Senhor, me explica mais. Me mostra, Senhor. Está acontecendo. Está acontecendo, meu filho. Foi gerado um tipo de igreja. Primeiro, ideal, que não existe, mas eles estão buscando essa igreja. Segundo, uma igreja que as pessoas já aceitaram andar com Deus, tomar café com Deus Pai, jantar com Deus Pai, almoçar com Deus Filho e dormir com Deus Espírito, com a vida toda desconcertada. Acordou no outro dia, o Deus continua Pai, o Jesus continua Filho, e o Espírito continua o Espírito, e a sua vida é a mesma desconcertada também. Mas Senhor, essas pessoas estão vindo à igreja, é isso que é o problema, é que eles aprenderam isso, aprenderam a viver uma vida fingida. Como? Como Moisés, que começou compreendendo a glória e recebendo a glória, e colocava um véu sobre o rosto. Moisés ia no monte, orava, Deus se manifestava, o brilho da glória de Deus era tão forte, que ele tinha que colocar um véu sobre o rosto, para descer, para se comunicar com o povo. Aí ele descia, despejava de Deus na vida das pessoas, e diz o texto, que a glória desvanecia, ou seja, ela ia embora. Aí o que ele tinha que fazer? Subir de novo no monte, ter intimidade com o Pai, para receber de novo a glória, para poder despejar lá embaixo no povo. A glória desvanecia, e aí ele subia de novo. Imagina esse movimento, sobe e desce, agora que Moisés disse assim, rapaz, não aguento mais não, vou deixar o véu. Quem olhar para o véu vai achar que eu estou cheio da glória. E tome ensino, tome instrução, tome discipulado, tome isso, tome aquilo, tome regra por cima de regra, tome lei por cima de lei, preceito por cima de preceito, e tome, e o povo é isso aí. Moisés é um homem cheio da glória, olha o véu no rosto dele, ele está cheio da glória, porque tem um véu. Só que Paulo diz assim, e a glória, lá em Coríntios, Paulo denuncia isso, ele diz assim, e a glória já tinha ido embora, e Moisés continuava com o véu sobre o rosto. Sabe o que isso quer dizer e o que isso nos ensina? Que nós estamos vivendo uma geração, e agora eu vou bater pesado em nós mesmos, nós pastores, vamos ter que tomar vergonha na cara, porque assim, ou a gente assume o compromisso
de manifestar a glória de Deus para o povo, ou então isso aqui vai ser picadeiro, isso aqui vai ser palco para palhaçada, vai ser palco para apresentação de estrelismo, e aqui não é palco para estrelas, aqui não é palco para palhaço, aqui é altar santo, sagrado, para a manifestação da glória de Deus. É a aparência da glória quando não tem mais glória. É a aparência da santidade, da espiritualidade, quando não tem espiritualidade. Ah, pastor, você não sabe, eu falo todas as línguas. Grande coisa. E aqui eu não quero desmerecer os dons. Eles são extremamente importantes para a edificação do corpo. Mas ele não pode ser um troféu para te apresentar como uma vida mais espiritual. Você não é mais espiritual porque tem os dons. Porque o que adianta ter todos os dons, mas quando toca nas pessoas, você tem uma língua grande? O que adianta ter os dons, mas você vive em rodas, em mesas, para falar mal das pessoas? Olha para o teu irmão e diga assim: você veio no dia errado. Silvana, se não está gostando, pode ir para casa, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a glória sai e vai embora, a gente corre um grande risco. Sabe qual? De viver da aparência daquilo que um dia foi, mas que não é mais. Aí quando não tem mais a glória, sabe o que a gente faz? A gente quer mostrar os troféus. Olha aqui o que eu já fiz. Olha aqui o que já aconteceu na minha vida. Olha aqui quantas almas eu já ganhei para Jesus. Olha aqui quanto isso, olha aqui quanto aquilo, olha aqui quanto aquilo. Por quê? Porque não tem mais glória que se renova para acontecer novos acontecimentos. E eu não vim aqui para falar de coisas do passado, eu vim aqui falar sobre novos acontecimentos. Eu vim aqui ativar uma geração que crê que Deus tem novos acontecimentos. Diga para o seu irmão assim: movimentações cumprem um ciclo. Ponto. Ou você vai ter maturidade para entender isso, ou eu vou te falar, você vai continuar na prisão. Qual prisão? Prisão do ciclo anterior, que já venceu e você está lá dentro. E aí quer vir para o novo, preso no velho, aí não acessa. E o conselho que eu dou para você é: quer acessar o novo? Você vai ter que rasgar o velho. Quando Elias estava subindo pelo redemoinho, sendo transladado, Eliseu está lá embaixo dizendo assim: a minha capa. Porque Elias tinha dito: se você me ver subindo e a capa descendo e você pegar, ela é sua. Aí Elias está subindo e nada da capa vai subir. Ei, a capa! Aí ele vê a capa vindo, sabe o que ele faz? Ele pega a capa que ele estava velha, rasga, não estou inventando, está lá no texto. Ele rasga o velho e pega a capa nova. Você quer andar no novo sem rasgar o velho? Perdeu o teu tempo. Você só está congregando e vindo à igreja. Você não vai acessar coisas novas, realidades novas. E aí não adianta ficar bicudo, chateado, com dor de cotovelo. Não adianta, porque alguém acessou, porque teve a coragem de rasgar o velho e agora está vivendo coisas grandes em Deus. Não fica com inveja, porque é para você também. E aí Jesus chega e diz assim: quer ser curado, moço? Qual que é a resposta dele? Você sabe o que esse cara fez aqui? Eu vou traduzir. Ele criou um sistema de crenças. Ele criou um sistema de crenças de que ele só podia provar e experimentar algo de Deus se passasse por alguém, ou se alguém o ajudasse.
E eu vou te falar, não está diferente não desses dias. Você sabia que tem gente da igreja acreditando que ela só vai viver uma experiência grandiosa com Deus se ela passar pelo bispo, pelo apóstolo, pelo pastor? Você não depende do bispo, do apóstolo, do pastor para viver uma grande experiência com Deus. Eu não tenho absolutamente nada para dar a você no quesito nova experiência com Deus. Porque essa é uma questão pessoal, é você e Deus. É no teu secreto que Deus vai te visitar, vai te tocar, vai te transformar e vai te acessar em coisas novas. Mas o paralítico está pensando o quê? Ninguém me ajuda. Eu estou aqui, 38 anos. Olha aí, o cara é curado, sai curado, olha para mim, ignora, vai embora e não me joga na água. Ou seja, ele interpretou que ele está naquela condição, por quê? Porque ninguém ajudou. Tem muito crente assim, que ele está olhando para a vida dele, vendo que não avançou, aí ele diz, é porque eu passei naquela igreja, aquele pastor fez isso comigo. É porque eu passei em tal lugar, aquela igreja me tratou assim. Eu passei por aquele outro lugar, não me deram a oportunidade que eu precisava. Aí tem um monte de argumentação para justificar as suas paralisias. Não, você está paralisado porque você não entendeu que é Deus que faz o milagre e não precisa passar por mim, não precisa passar por ninguém. Olha para o teu irmão e diga assim, deixa Deus mudar teu sistema de crenças, vai, deixa. E aí eu comecei a perceber uma coisa na vida de muitas pessoas, que tem áreas da nossa vida que a gente vai parando, vai estagnando, não evolui, não sai do lugar, e aí a gente vai tipo assim, isso aqui não vai mudar mais não, já tentei, já orei, já jejuei, já subi no monte, vou colocar um pano em cima disso aqui, e vou andar com Jesus. Deixa eu te falar, funciona, dá certo, mas essa não é a vontade perfeita, essa não é a vontade boa, e essa não é a vontade agradável do Senhor, que você avance com áreas da sua vida paralisadas lá atrás, porque o desejo de Deus é te tocar e te tornar um homem perfeito. Você sabe o que quer dizer perfeito no grego? Teleios. Você sabe o que é teleios? O homem completo, espírito, alma e corpo. É disso que nós somos compostos, de um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Foi assim que Deus nos criou. Ele nos criou a partir dele, que é espírito. Ele soprou ruá, que é a nossa alma, que é intelecto, pensamento, desejo, vontade. E do barro ele fez esse corpo. Ele pegou o espírito, a alma e pum, jogou dentro do corpo. E aí por isso que Paulo em 2 Tessalonicenses, ele diz assim, que todos sejam santificados no espírito, na alma e no corpo. O apóstolo João escreve a Gaio e ele diz assim, Gaio, o meu desejo é que você seja tocado, abençoado, próspero na sua vida como você é na sua alma. Aliás, na sua alma como você é na sua vida. Ele diz assim, Gaio, você é um homem próspero aqui fora, mas a sua alma é adoecida. E qual que é a leitura que eu faço desses dias? É que tem muita gente que até está bem espiritualmente com Deus. E não confunda, você está bem espiritualmente e você está detonado na alma. Tem muita gente muito bem espiritualmente, mas está destruído na alma. Tem um corpo fenomenal, mas a alma está abalada. E a leitura que eu faço é de uma geração que está caminhando com Deus, que está bem espiritualmente, está bem fisicamente,
mas a alma está abalada e destruída. Primeira pressão que sofre, pum, cai o disjuntor. Aí a pessoa se tranca no quarto e começa a ter crises de ansiedade. Mas quando você olha, como é que está fisicamente? Está bem. Como é que está espiritualmente? Também está bem. Por quê? Porque não está em pecado, está com a vida com Deus, está tudo ok, está tudo regular com o espírito. Mas a alma está destruída. Quem está me entendendo nessa noite? Só que o desejo de Deus é tocar o homem completo. E é aqui que é o ponto. É que a gente está caminhando com Deus, mas a alma está parada em algum lugar. A alma está parada em alguma frustração. A alma está parada em alguma decepção. A alma está parada em algo que alguém não fez por você, que você esperava que fizesse. E aí você se frustrou. E aí você diz, minha vida, sabe por que eu não avancei? Porque a minha mãe, o meu pai. Aí, cara, vai puxar história. E diz, eita, rapaz. O negócio é mais profundo do que o que a gente estava imaginando. A pessoa andou na vida, avançou na vida, mas a alma está parada lá atrás. Um pai beberrão que batia na mãe, que te frustrou. Um pai que não trazia comida para dentro de casa e você passou fome. Teve que pedir ajuda dos vizinhos, teve que pedir comida na vizinhança. Todas essas coisas geram em nós marcas, feridas, traumas. Que se a gente não receber o toque poderoso da cura de Jesus, a gente vai caminhar com Deus, vai andar com Jesus, mas na hora em que a gente for pressionado naquela área, o disjuntor vai cair naquela área, você vai estar bem fisicamente, bem espiritualmente, mas amordaçado, aprisionado naquela doença da alma. Então quando Jesus chega para aquele cara, para ele era uma paralisia física, e para mim, para você, qual é a paralisia que a gente parou? Mas o bom é que eu não vim te trazer só má notícia. Eu vim te trazer principalmente a boa notícia, porque eu sou um agente de boa nova. É que Jesus está aqui olhando para mim, para você e perguntando: querem ser curado? Quem quer ser curado nessa noite? Agora, qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração? De uma paralisia que a igreja está vivendo nesses dias, que a gente vai precisar ser curado urgente. É do texto que a gente começou. Porque toda essa volta que eu dei foi te fazer entender que tem paralisias que precisam de um toque urgente. E agora eu vou te apresentar a paralisia que a igreja está vivendo, que a gente precisa curar urgente. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo. Deixa eu te falar uma coisa. Leia o contexto. Aqui é a entrada triunfal de Jesus. É o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. Põe aqui. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem teu rei, o justo Salvador, humilde, montado aonde? A história começa assim. Jesus chega, nasce. Até os 12 a gente vê ele com os pais ali. Depois ele reaparece com 30. Começa seu ministério. E ali ele começa a preparar para que a profecia essa se cumpra. Só que agora chegou o dia de se cumprir. Pedro, acha o jumentinho virgem e traga para mim. Aí Pedro vai e traz o jumento. Aí Jesus diz: agora vamos entrar em Jerusalém, porque agora é a entrada. Não ouvi, a entrada. Por que triunfal? Porque ali vai ser anunciado publicamente que o Salvador chegou para cumprir a profecia. Aí ele monta no jumentinho, pocotó, 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 e todo mundo com as palmeiras. Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao rei,
Hosana ao rei. E ele vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E está todo mundo assim, agora sim chegou o Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí todo mundo, uau, agora ele vai buscar as prostitutas, ele vai buscar os bêbados, os ladrões, os assassinos. Ele vai agora evangelizar, vai ganhar, e pá, e pum. Aí Jesus olha e diz assim: me levem no templo. Ele não vai para as vielas e ruas e becos da vida, atrás das prostitutas, drogados, viciados, para os quais todos pensavam que Jesus estava vindo no primeiro momento. E ele não foi. Ele foi para o templo. Chorar calarado. Quando ele entra no templo, aquilo ali comunica algo muito poderoso para mim. O quê? Olha o que ele diz. Tendo Jesus entrado no templo, derrubou todas as bancas. Todos que vendiam, compravam, tal. Ele chutou tudo. E aí ele chega para os sacerdotes assim: covil de ladrões, vocês estão transformando a casa do meu pai em lugar de covil de ladrões e salteadores. A casa do meu pai, ela é casa de oração. Não, você não entendeu. Deixa eu te explicar. Embora a linguagem que Jesus está falando é sobre uma casa física, a profecia não era sobre a casa física, era sobre essa casa espiritual que sou eu e você. O que ele está denunciando ali não é sobre os ladrões do pátio do templo. O que ele está denunciando ali é sobre os ladrões e salteadores da nossa alma, que está tentando roubar a essência do verdadeiro culto a Deus e está transformando isso aqui em casa de negócio. Você negocia a sua intimidade com Deus, você negocia a sua vida de intimidade com Deus. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não tem tempo de intimidade com Deus, você não tem mais a sua devocional, você não tem mais um momento especial para dizer: Deus, essa hora aqui é só sua, esse momento é só seu, todo o meu dia é seu, eu estou trabalhando, mas a minha mente está conectada com os céus. Acontece o que acontecer, eu sou a tua casa, Pai, e aqui eu não negocio. Aí Jesus, ó, pá, sacode tudo pro ar. Aí todo mundo assim: mas como assim? Ele foi primeiro para a igreja, ele não foi para os lugares buscar as prostitutas. Traduzindo, não adianta a gente querer ganhar a cidade e trazer drogados, prostitutas, viciados para um ambiente em que o culto está todo desconcertado. Por isso que esse clamor é do meu espírito, que é um clamor que está vindo dos céus, para dizer para você que está aqui me ouvindo e você que está em casa me ouvindo: antes da gente ganhar o pecador e perdido, nós vamos ter que consertar esse culto aqui. Quantas vezes disseram para nós que o pecado ali de transformar a casa do Senhor em casa de covil de ladrões era porque tinha gente vendendo e comprando fora do templo. Aí sabe o que a gente fez, Charles? Tadinha das irmãs que vendiam Avon. A gente proibiu das irmãs vender o Avon na igreja, porque aqui é casa de oração. As irmãs não podem vender nada, porque aqui não pode transformar em casa de negócio. Quantos irmãos estavam vendendo frango lá fora domingo de manhã? E a gente tem que dizer: Luiz, aqui é casa de oração, não é casa de negócio. Vai vender suas coisas em outro lugar, menos aqui. Você acha que era isso que estava mesmo provocando a ira de Deus? Eu vou te mostrar que não. Porque Deus não tem problemas em a gente abrir um espaço para o irmão ganhar o dinheiro para sustentar a sua casa. Tem algum problema nisso? Porque esse não era o problema ali. O problema não era a irmã que vende o Avon. O problema era esse aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 14.
versículo 20. 22. Isso aqui, ó. Preste atenção. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano, se recolher do campo. Próximo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do cereal, do vinho, do azeite, primogênitos de quê? Das vacas, das ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor. Entenda que o Senhor está construindo neles. Eu quero ensinar vocês a me temer. E como é que eu te ensino a temer? Separa as primeiras coisas de tudo aquilo que eu faço na sua vida e dá para mim. O Senhor está dizendo assim, eu estou te ensinando que é uma vida de temor. Separa a primícia para o Senhor. Aí ele diz assim, pega tudo isso, e no dia em que for propício, e que dia é esse? É que uma vez por ano, eles tinham que ir para o templo, para oferecer sacrifício, por remissão dos seus pecados. Eles entregavam os dízimos, as primícias na mão do sacerdote. O sacerdote sacrificava para eles poderem ser remidos dos seus pecados. Essa era uma lei que Deus tinha estabelecido. Só que assim, o que ele fala aqui? Ele diz assim, ó, leva ano após ano ao lugar que eu escolher para ali estar o meu nome. E onde era o lugar? No templo. Então, eles tinham que pegar vacas, bois, ovelhas, tudo que era de primícia, e levar até o templo, para ali dizer, essa aqui, sacerdote, é a minha oferta pela remissão dos meus pecados. Porque era assim que procedia no Antigo Testamento. Só que assim, olha o próximo versículo, 24. Quando o caminho te for comprido demais, deixa eu explicar isso aqui. Deus olhou e disse assim, peraí, vai ser muita injustiça da minha parte eu pegar Jéssica, Marisa, Jean, Stas, Paulo, dizer para eles que queriam gado. Primeiro bezerro que nascer de quem é? Aí o que era que tinha que fazer? Pegar o bezerro que era o primeiro, separar dos outros e passar um ano inteiro cultivando, guardando, servando, para aquele, eu disse vaca? Aquele bezerro não ter nenhum tipo de defeito, porque a oferta tinha que ser o quê? Sem defeito. Agora imagina você ficar um ano cuidando de uma vaca, de um bezerro, para levar até o templo. Aí Deus pensou, e quem mora a 500 quilômetros? E aqueles que o caminho é longe? Espera aí, então vamos abrir uma exceção. Para quem mora longe, tá ali, vou traduzir, tá? Para quem mora longe, o caminho for comprido demais, que não possa levar, porque já vai, o cara passa o ano aqui, cuidando. Aí no dia de levar para o sacrifício, vai. No meio do caminho o boi tropeça, quebra a perna. Aí chega lá, Deus, eu não aceito. Aí o Senhor, eu passei um ano cuidando e agora não foi culpa minha, ele que tropeçou, ele caiu. Aí Deus, ó, para que não aconteça isso. Aí ele diz aqui, ó, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, próximo, então vende-os, leva o dinheiro, segura aí, vende-os e leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus. Ele está dizendo assim, ó, você que está muito longe, para não correr o risco de ter ficado aquele ano cultivando, preparando. Eles faz isso, prepara, deixa um ano cevado, limpo, puro. Aí quando chegar na época de ir para o templo para oferecer como sacrifício de remissão do pecado, você vende. Pega o dinheiro que você vendeu e vai até o templo. Quando chegar lá no templo, no pátio do templo, vai ter gente vendendo aquilo que você vai precisar ofertar. Então com aquele dinheiro, que é fruto do teu trabalho, de ter guardado a primícia, você compra outro equivalente e dá ao sacerdote. Ok? Para quem era exceção? Adivinha
o que os malandros gospels judeus fizeram. Sabia que tem uma malandragem gospel por aí, né? Os malandros gospels judeus fizeram o quê? Viram que não tinha ninguém conferindo quem estava comprando para ofertar. Aí eles pensaram, cara, eu moro aqui do lado, eu vou ficar nada esse ano inteiro preparando esse animal para tal. Eu vou juntar o dinheiro, na época do sacrifício, eu vou lá, compro o animal e está aqui, sacerdote. Só que o sacerdote sabia que morava perto e que morava longe. E aqui eu quero fazer uma denúncia. É que, infelizmente, ainda existe esse tipo de sacerdote que, para manter e para preservar, porque tem dinheiro, recebe a oferta e deixa a pessoa viver com a vida do jeito que ela quer viver. Você pode ter o dinheiro que você quiser, mas vai ter que viver em conformidade com as Escrituras. Se não aguenta a pressão, pede para sair. Ah, mas cuidado, vai com calma, porque tem dinheiro, tem que estar... Não, não, não. A verdade é para todos. Aí Deus pega assim e diz, Jesus pega assim e diz, bando de ladrões, covil de salteadores, vocês estão transformando em que a casa do meu pai? O lugar que é para ter intimidade? Vocês estão abrindo exceções para poder satisfazer os seus próprios prazeres. Chegou a hora de a gente levantar uma bandeira nesse lugar e dizer, altar é lugar sério. E você não pode andar de qualquer jeito na presença de Deus. Você pode chegar do jeito que você quiser chegar. Você pode chegar quebrado, bagunçado, esculhambado, imacumbado. Pode estar o Satanás. Pode chegar arrastado no chão. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você se encontra com a presença de Deus, é impossível você continuar do mesmo jeito. Pastor, agora essa igreja é mais santa? Não, se você está entendendo assim, você entendeu tudo errado. Nós não estamos aqui para dizer que igreja mais santa, mais perfeita. Não é sobre isso. Estou te pregando o Evangelho. Se você perguntar para mim, pastor, você está vivendo tudo isso que você está pregando? Eu vou te dizer, não. Não estou. Por quê? Porque a palavra é maior do que eu. Agora, se você me perguntar, pastor, está se esforçando todo dia. Senhor, está aqui minha fraqueza. O Senhor sabe que eu preciso mudar nisso. Então me ajuda a mudar nisso. O problema é quando põe um pano quente em cima e quer continuar do mesmo jeito. A mesa do Senhor não é para os fortes. A mesa do Senhor é para os fracos. Não é sobre a igreja perfeita, não é sobre a igreja mais santa, a igreja melhor. Não, não é sobre isso. É sobre o Evangelho que é puro, que é genuíno, que é verdadeiro. E eu vou ter que me adequar a Ele e não Ele a mim. Jesus chega e diz, a casa do meu pai não é para isso. A casa do meu pai é para despertar pessoas que estejam desejosas a entrar no Santo dos Santos, para ver a glória do meu Senhor. Entrando no Santo dos Santos, para ver a glória do meu Senhor. O desejo de Deus é que você saia daqui dizendo assim, eu vou mudar. Eu vou parar isso aqui na minha vida. Eu vou deixar isso para trás. E eu vou dizer, Hosana ao nosso Rei. É uma decisão que a gente toma.
Eu não quero viver mais essa vida rasa. Eu quero viver uma vida profunda, onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus se comunica. Eu não quero viver e pautar a minha vida na pregação do domingo de noite. Pelo amor de Deus, não faça isso da sua vida. Não paute a tua firmeza no evangelho a partir da pregação do domingo de noite. Isso aqui não te sustenta. Isso aqui não vai te manter firme. Isso aqui é um aperitivo que Deus está te dando para te despertar e dizer assim: tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, mas não tem pastor. Não importa, tem o pastor dos pastores. Tem o supremo pastor que está olhando para mim e para você dizendo: quer ser curado? Quer ser curado? Então venha. Eu vou te curar na sua intimidade. Porque quando nós nos reunirmos, nós não vamos reunir para competir. Nós vamos reunir não para um desfile de modas. Nós não vamos reunir para mostrar que a gente está com a roupa mais legal do que o outro. Nós não vamos reunir para fazer, sabe, encontros pessoais com pessoas que a gente gosta apenas. Nós vamos reunir porque, assim como disse Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É uma alegria que brota aqui dentro, em saber que a gente vai se reunir para cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É saber que esse encontro aqui, ele é normal até que Jesus chegue. Mas quando ele chega, nunca mais isso aqui vai ser normal. Ele é normal quando eu estou, quando você está. Mas quando Jesus decide se manifestar, isso aqui nunca mais vai ser normal. E cegos vão começar a ver, paralíticos vão começar a andar, coxos vão começar a caminhar nesse lugar. Querem ser curado? Fica de pé um pouquinho, por favor.